Ontem, durante o anúncio da retomada das obras de uma universidade federal no Paraná, o presidente Lula disse que a sociedade é muitas vezes induzida a não gostar de política. E quando isso acontece, nasce um titica como Bolsonaro. Vamos ver. E sobretudo vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. É isso que dá. Nasce uma titica como Bolsonaro, Ricardo Almeida. Assim, ele está agindo não ali como presidente, mas como um rival do Bolsonaro. Mas nesse sentido... Está faltando descer do palanque para o Lula, Ricardo Almeida? O Lula nunca vai descer do palanque. Ele nunca vai descer do palanque, ele vai continuar no palanque eternamente, né? Ele fez declarações muito graves contra o Moro, né, há um tempo atrás, ele vai fazer contra o Bolsonaro. Mas assim, eu acho também que isso faz parte. O ponto que eu queria chamar a atenção é outra coisa. É que existe um falso discurso por parte do PT, do Lula e de boa parte da esquerda brasileira, de que o bolsonarismo, o fenômeno da ascensão da direita, diz respeito a não entender de política. As pessoas não entendiam de política, elas não gostavam de política, elas são antipolíticas. Não é isso que aconteceu no país. O bolsonarismo nunca foi um fenômeno exatamente antipolítico. Ele tinha um discurso de enfrentamento ao sistema político, que não deu certo, que naufragou, que tem todos os seus problemas e tal. Mas esse é um discurso um pouco diferente, porque ele nasce da percepção de problemas políticos que a população enxerga, entre os quais a corrupção, né, os problemas tributários no Brasil, a ideia de que você tem uma casta política muito privilegiada, ao passo que a população não é privilegiada. E Almeida, tudo isso é real. O que você está querendo dizer, então? Política. Que, na verdade, o Lula quer jogar a culpa numa falta de consciência política, quando, na verdade, a culpa seria do próprio PT, que governou o país durante tantos anos e, inclusive, protagonizou escândalos de corrupção? É lógico. Evidente, e não só do PT, existe uma responsabilização do PT e de todos os partidos tradicionais que representam o status quo da política brasileira, de ter acontecido um fenômeno como um outsider, que era um deputado de baixo clero, com uma representação específica para os militares e que fez um discurso conservador e que se tornou presidente do Brasil numa campanha, primeiramente em 2018, muitíssimo barata, feita pelas pessoas. Isso aconteceu neste país. Aconteceram manifestações gigantescas em 2015, 2016 contra o PT. Quer dizer, qual foi a origem disso? A origem disso foi a crise econômica de Dilma Rousseff, a crise moral da política brasileira, que essa, sim, não começa com o PT, ela é muito anterior ao PT. Né? Ela vem quase desde sempre. Né? A ideia, por exemplo, de que grandes escândalos de corrupção acabam em pizza era uma coisa que era colocada até naquele programa humorístico, Cacete Planeta, que sempre falava disso. Então isso não é uma coisa específica do PT, mas sim, é um problema da política brasileira. Bom. E as pessoas veem isso, elas percebem isso. E a indignação delas fez com que Bolsonaro fosse eleito. Foi isso que aconteceu. Bom, agora eu tenho 30 segundos para cada um de vocês, para a gente poder encerrar o nosso debate. Como é que você vê a fala de Lula, Piperno, objetivamente? Uma fala de um político que não gosta do rival, mas eu acho que, claro, parte aí de um diagnóstico errado. E eu acho que, inclusive, porque eu acho que o Bolsonaro não é de direita, o Bolsonaro é um extremista, já falei sobre isso. E eles têm uma linguagem muito direta. Gani. A população não gosta da política do mensalão, do petrolão, de apoio a ditaduras, como é o caso da Venezuela, de pedalada fiscal, de farra com gasto público. Essa política a população não gosta. Agora, a boa política, a negociação, a defesa da liberdade, da prosperidade econômica, essa política a população gosta.